Olá a todos. Vamos falar aqui um pouco sobre essa questão toda que estão levantando nas mídias acerca da canonização de Olavo de Carvalho. Bem, se vocês querem uma opinião rápida, eu acho que vai ser muito improvável que isso aconteça. E eu vou explicar por quê e por que eu acho que essa ideia de uma campanha de canonização deveria ser revertida em algo mais produtivo para o professor Olavo. Mas antes que eu entre nesse assunto, eu peço para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, darem seu feedback aqui no canal, para que aí eu possa entender mais o que vocês querem do meu conteúdo. Detalhando um pouquinho mais com relação ao Olavo de Carvalho, nós sabemos que ele tem sim uma série de defeitos e erros que ele cometeu publicamente. Eu sei que nós nos divertimos muito com muitos dos xingamentos famosos que ele fez, mas certamente alguns desses xingamentos, dessas obscenidades, podem sim ser caracterizadas como pecado. E digo mais, há também algumas afirmações de Olavo contra o papado que sem dúvida são, para dizer o mínimo, temerárias. Tendo falado essas coisas ruins, devemos sim pontuar a grandeza da religião dele, da veracidade, de como ele sentia o catolicismo na vida dele. Uma coisa que é interessante do Ítalo Marcílio ter levantado essa bola é que ele coletou o depoimento de umas 5.700 pessoas, isso um dado de 2 dias atrás, inclusive o meu, porque eu fiz questão de enviar, relatando conversões por causa do trabalho de Olavo de Carvalho, como ele nos ajudou a aproximar da fé católica. Ninguém consegue um efeito tão grande de aproximar pessoas na fé católica sem ter ele mesmo uma fé católica bastante bem consolidada, uma fé sincera. Inclusive, isso para mim é uma pá de cal em cima dos seus detratores, que viviam apontando que ele tem uma doutrina esotérica, que ele na verdade quer levar todo mundo para o Islã, porque ele é maçom, muçulmano, judeu, amigo do René Guénon e o Diabo 4. Mas a verdade é que você raramente vê as pessoas se envolvendo com seitas esotéricas por causa dele, e pelo contrário, uma quantidade imensa de pessoas retornou à Igreja Católica devido ao seu trabalho. Também não vou avaliar que nem aquelas pessoas mesquinhas fazem, avaliando a qualidade das pessoas que se converteram devido ao Olavo de Carvalho. Porque, honestamente, as pessoas que ficam fazendo essas críticas maliciosas, questionando o catolicismo dos outros, para mim são pessoas que não estão olhando para os próprios comportamentos, para os próprios olhos. Por causa que se olhassem para si, perceberiam a quantidade de erros e descompasso que tem entre sua própria conduta e a fé católica. A mera aproximação de uma pessoa a uma doutrina tão bela como a da Igreja Católica é suficiente para caracterizar algo muito fabuloso. A leitura do catecismo, a participação na missa, isso são obras de caridade cuja dimensão espiritual é inestimável. Então, mesmo que Olavo só aproximasse um pouquinho as pessoas da Igreja Católica e que fossem conversões meia boca, isso já é mais do que suficiente. Porque a graça, esses canais de graça nos sacramentos e por aí vai, eles realmente existem e eles afetam as nossas almas e corações, mesmo que não percebamos. Mas acho que o mais interessante é perceber isso depois de 5 anos, 10 anos. Vocês vão ver os efeitos da graça, de participar da missa, de rezar rosário, essas coisas assim, nas suas vidas. Tendo elaborado isso, devemos falar, hoje já estou aqui no assunto dos sacramentos, que no momento final de sua vida, Olavo de Carvalho confessou e recebeu a extrema-unção. Ou seja, a não ser que no meio termo, entre ele morrer e ele perder a consciência ali, entre a confissão e ele perder a consciência antes de morrer, ele tenha pecado, que eu acho muito improvável. Provavelmente hoje ele está garantido como uma pessoa salva. Mas a gente aqui, nós somos católicos, nós sabemos muito bem que existe uma distinção entre os salvos. Existe uma hierarquia mesmo entre as pessoas que se livraram do inferno. Nem todo mundo que se livrou do inferno vai direto ao céu. Nós acreditamos que existe um período intermediário ali chamado purgatório. O que é o purgatório? Purgatório é um lugar que você vai, de acordo com a Igreja Católica, da seguinte forma: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu.
E essa purificação pode ser um processo bem doloroso. Você vê os relatos de almas que relataram como é o purgatório, você vê que é algo doloroso e às vezes tão assustador quanto o próprio inferno. Não que a maioria de vocês, ou mesmo eu, possa escapar dessa realidade do purgatório, mas devemos lembrar que ela existe. Então, quando a gente fica colocando, o Olavo de Carvalho é santo, isso e aquilo, muitas vezes a gente pode se esquecer do fato de que provavelmente ele está no purgatório. Nós conhecemos muitos dos defeitos que ele tem. Nós conhecemos. E por isso mesmo, por saber que ele provavelmente está salvo, mas que tem alguns defeitos, nós devemos ter a crença de que ele está no purgatório. E por isso mesmo, ao invés de rezar por intercessão dele, primeiro rezar intercedendo por ele aqui na Terra. Pois nós podemos, se amamos ele, se gostamos do trabalho dele, aliviar as dores dele nesse lugar intermediário, oferecendo missas, rezando. E isso é um hábito que eu acho que devemos ter mesmo por nossos familiares e pelas pessoas mortas. Uma coisa que eu fico particularmente assustado depois que as pessoas morrem e veem familiares morrerem é o fato de que ninguém mais tem o hábito de oferecer missas e fala que vai rezar, mas no máximo rezam no dia e depois esquece completamente do assunto. Nós precisamos orar verdadeiramente pelas pessoas que Deus chamou para elas, pessoas que estão descansando em Cristo e que nós amamos. Então, eu acho que quando ele levantou a bola, então ele disse que levantou a bola porque queria trazer um debate sobre canonização e sobre a piedade religiosa no meio do país. Mas talvez mais importante que isso e mais sincero que isso seria um debate acerca do purgatório e a necessidade de rezarmos pela salvação das almas do purgatório. Então é isso que eu queria dizer, muito obrigado pela atenção, peço para vocês que estão aqui no meu canal, que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e por aí vai. Até a próxima.